Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente hoje para falar de uma temática super importante, as relações étnico-raciais na escola. Mas antes disso, solta a vinheta. Quantas vezes você ouviu seu professor falar que os negros vieram lá da África e foram escravizados? Muitas, né? Acho que isso já ficou bem claro. E você já parou para pensar como viviam esses negros antes de serem escravizados e trazidos à força para cá? Se eles tinham cultura, crenças, religiões? E de que ponto de vista a história é contada na escola? Primeiro precisamos entender como a nossa sociedade brasileira ela foi e é estruturada, para poder compreender o porquê de trabalhar as relações étnico-raciais na escola. Parece até um pouco óbvio, mas não é. Foi preciso ser criada uma lei em 2003 para que a temática das relações étnico-raciais fosse inclusas no âmbito da escola. Isso depois de muita batalha do movimento negro, pois até então essa pauta era muito difícil de chegar até a escola. Como se os negros não fizessem parte do contexto de construção do Brasil, né? Talvez só como escravo mesmo e tá bom demais. Porque a princesa Isabel já libertou todo mundo mesmo. E todos somos iguais. E todos temos os mesmos direitos. E tá tudo bem. O Brasil é um país democrático racialmente. Mas sei que você ama feijoada, adora fazer tranças, vestir roupa de algodão, dançar muito samba e se encher de axé, né? Quando vai lá em Salvador. Pois é, tudo isso e muito mais foram contribuições de pessoas negras que trouxeram um pouco da sua cultura para incrementar o nosso país, né? O país que vivemos hoje. Bem, como vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, é que vivemos em uma sociedade estruturalmente racista. Esse racismo, ele pode ser encontrado desde a formação política e educacional, ou até mesmo como a escola lida com essas questões afrodescendentes. A sociedade sabe da existência do racismo, mas não conhece como uma tecnologia que oprime pessoas de um grupo não privilegiado. Ainda temos um olhar meio que hegemônico e eurocêntrico que amplia a manutenção desse racismo na nossa sociedade. E mediante tudo isso, a escola ela não está isenta disso. Quando falo de eurocentrismo, estou falando da teoria, que colocou o pensamento europeu em um patamar superior a outras civilizações não europeias. Como consequência dessa percepção, a Europa se colocou como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna e protagonista da história da humanidade. As diferenças biológicas, culturais, religiosas, epistemológicas, etc., dos outros povos foram classificados como inferiores, né, como bárbaros, gerando preconceitos e discriminações sobre esses povos que não eram da hegemonia. Dentro dessa lógica, vemos até hoje uma grande valorização dos conhecimentos da religiosidade e cultura europeia em detrimento das outras culturas indígenas, africanas, ciganas e entre outras etnias. Bom, o conhecimento produzido na escola, ele é hierarquizado, seja no sentido do currículo amplo, seja no sentido dos conteúdos que estão estabelecidos nos currículos particularizados. Por exemplo, quando eu monto o meu plano de curso, ou quando eu estruturo, por exemplo, o PPP da minha escola, que seria o Plano Político Pedagógico, e eu não incluo a história e cultura afro-brasileira nele, mesmo tendo uma lei que obriga a fazer isso, né? Que era meu sonho que não existisse uma lei para isso, mas existe, né? A Lei 10.639/2003, tanto em escolas particulares quanto públicas. A negação dessa temática dentro da escola leva à inferiorização e à exclusão dos conhecimentos de uma cultura que foi mega importante para a construção do nosso país. Na escola, é difícil se reconhecer quando não sabemos a nossa própria história e não temos referência. Quando somos chamados de cabelo de bombril, de macaco, e tendo que ouvir tudo calado,
Ou quando não se aguenta mais, vai até a diretoria da escola e escuta dizer: ligue não ligue pra eles não, deixe pra lá, isso passa. E pior, quando não confundem racismo com bullying. O que se precisa de fato é que essa lei ela seja posta em prática. Precisamos de uma educação antirracista. Para isso, precisamos abraçar a tarefa educacional das relações étnico-raciais, todos os 365 dias do ano, e não apenas no Dia da Consciência Negra. O racismo ele está presente com os estudantes todos os dias na escola e precisa ser discutido e problematizado. São eles que estão lá, fadados ao fracasso. Os que mais têm dificuldades no meio estudantil e nas relações interpessoais. Isso já diz tudo, né? Já diz muito sobre. Ah, Fabrício, mas eu falo isso nas minhas aulas, no meu plano sempre tem uma ou duas aulas que eu explico a história do Brasil e de como os negros foram humilhados e viviam em situações desumanas. Sim, e além disso, essa história que os nossos alunos precisam saber sempre é colocada pelo ponto de vista do colonizador. E a África é sempre apresentada como uma só, mesmo sendo um continente rico em cultura, em história, em tribos, impérios, em crenças ancestrais, e sem falar na tecnologia, né? E por que não passar essas histórias adiante? Por ser mais fácil, tratar do negro como escravo, é isso? Jogá-los no navio negreiro, acorrentá-los, trazer a princesa Isabel para salvá-los. E tá tudo bem? Ou então, utilizar do seu cristianismo para demonificar as religiões de matriz africana? Ah, é macumba, né? Coisa do cão. Até aqui são 17 anos da implementação da lei. Ainda se percebe uma resistência para que ocorra sua introdução nos currículos escolares e a aplicabilidade na sala de aula como forma de contribuir na desconstrução da falácia do mito da democracia racial para a igualdade no Brasil. Eu entendo que o Brasil ele não investe em educação, ele não investe em formação continuada para os professores. Mas se você abrir o site do Google e colocar lá materiais para trabalhar história e cultura africana e afro-brasileira na escola, eu garanto a você que aparecerá muitas coisas boas, pois depois da lei, muitos trabalhos com temáticas referentes às relações étnico-raciais, sobretudo na escola, elas foram produzidas. São 17 anos de produção. Então, utilizá-los é uma questão de vontade política dos gestores e gestoras, professores e professoras, para trazerem referenciais positivos quanto aos seus descendentes, para que a prática de sala de aula aconteça. Bom, em um próximo vídeo eu trarei algumas maneiras de como trabalhar essa temática na escola, sem esvaziar os seus sentidos e suas lutas, que são muitas. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha servido de algumas reflexões, certo? E espero que gostem. Se vocês gostaram, dê um joinha aqui embaixo, comentem e vamos compartilhar os conhecimentos, certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Au revoir!